Nada de hi hoje, gente. Hello everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de review and exercise sobre aquele tema super easy, super fácil de family members e pronomes demonstrativos e também os adjetivos demonstrativos, né? Nós temos aí esses dois que na verdade são as mesmas palavras, mas com algumas funções diferentes, tá? Bem simples. Vamos começar a nossa review. Agora, vamos lá para a tela porque a informação está bem curtinha e ela está bem... Para a tela, diretor? E ela está bem difícil de enxergar. Então, vou ficar aqui perto do computador para ficar fácil de enxergar. E eu tenho aí o título da aula para relembrar exatamente o que a gente viu. Essas 4 palavrinhas foram as palavras da gramática dessa aula de hoje. This, that, these e those. Lembrando que o título é uma pergunta porque eu estou falando isso ou aquilo, né? Estes ou aqueles. É isso que significa esse título da minha aula. Muito bem? Aliás, da nossa aula. A gente viu sobre o quê? A gente viu sobre family members. Eu trouxe só aqui aquela family tree lá da nossa aula. Não trouxe todas as nomenclaturas que nós aprendemos, todos os vocabulários que nós aprendemos na aula de hoje, mas trouxe pelo menos os básicos aqui para relembrar. Então lembra lá, a gente começa a nossa família, uma extended family, né? Uma família aí que você tem avós, a gente aprendeu que ela se chama extended family, né? É a família estendida, extended family, que é aquela família onde você tem os avós, né? Você tem mais gente na família. Então, temos aqui o grandfather, que é o avô, que também é conhecido como grandpa, a grandmother, que também é conhecida como granny, né? A vovó ou avó. Você tem o dad, que tá parecendo uma criança aqui, e a mom também, que tá estranhamente parecendo uma pessoa mais nova. E você tem os siblings deles, né? Os filhos. E aí você tem aqui o brother, e a sister, e a pessoa que é a dona da family tree, porque esse me aqui significa eu, aqui no caso, me. Então ela tem dois irmãos, 2 brothers, and just 1 sister, e apenas uma irmã. E além disso, a gente viu também sobre o quê? A gente viu sobre os demonstrative pronouns, ou seja, os pronomes demonstrativos, e ele também com aquela função de adjetivo, né? Aqui eu só trouxe... não, tenho também aqui a informação dele. Só que está muito pequeno, não sei se vocês conseguem enxergar daí. Mas, qual é a parte principal aqui? Lembrar que foram essas 4 palavras que a gente viu hoje no singular. Você tem this, that. No plural, você tem this e those. Singular, plural, você tem essas duas aqui. E o this e o that, aliás, o this e o this é usado para coisas que estão próximas. Olha o dedinho do cara aqui. This book, este livro, ou seja, para uma coisa que está close, que tá próxima. These books, estes livros, ou seja, tem mais de um e ainda está próxima. That book, usado para quê? Para coisas que estão mais distantes. Aquele livro, então tem uma distância maior. Those books, aqueles livros, para coisas que estão mais distantes, também usado no plural. A gente também viu essa questão dos demonstrative adjectives, que são os adjetivos demonstrativos, e a gente viu que ele não vem, né, do lado de um verbo, e sim ele vem do lado de um substantivo. Aqui eu não tenho... tenho bem aqui o exemplo. This is a red pen. Estou falando de pronomes demonstrativos novamente. Esta é uma caneta vermelha. These are blue pens, ou seja, aquelas são canetas azuis. Então, os pronomes demonstrativos sempre vêm depois, sempre vem antes de um verbo, que no caso aqui é o verbo to be no presente. Já os adjetivos demonstrativos, eu queria falar inglês, português, é uma mistura louca. Os adjetivos demonstrativos, eles vêm sempre antes de um substantivo, né? Tanto é que o verbo está um pouco mais distante aqui. This pen is red. Esta caneta é vermelha. Estas canetas são azul. These pens are blue. É uma questão de
de posição aí na frase. Gente, é muito simples, muito fácil, nada de dificultoso de verdade. E vamos chegar aí para a sua atividade de sala. Be right back. I'm back, estou de volta, chegou o momento de você tirar suas questions. Eu acredito que não foram muitas ou nada, porque é realmente muito fácil. Sinceramente, fácil demais essa nossa unidade 1. Tu é doida? É? Nossa, olha aí, a gente tem um texto simples também. Um texto sobre a Cleo. A Cleo é esse pássaro verde bonitinho que está aí do lado. E eu tenho aqui o resto do texto. E nós temos aí interpretação e questões de gramática. Vamos fazer a leitura do texto? Claro, a leitura vai ser feita lá. Let's go. Olha aí. This is Cleo. Esta é a Cleo. Cleo is lonely. A Cleo está sozinha. Realmente, olha ela aí, sozinha no galho, pensativa, bichinha. Então, this is Cleo. Cleo is lonely. Cleo está sozinha. Cleo sees an animal. A Cleo vê um animal. E ela diz, hello, says Cleo. Olá, disse a Cleo. Are you my family? Você é minha família? E aí respondem, no, I'm not. Não, eu não sou. I'm a dog. Eu sou um cachorro. You're a bird. Você é um pássaro. Look, olha, those are birds. Aqueles ali são pássaros. Cleo flies to the birds. A Cleo voa até os pássaros. These are birds. Aí ela fala, né? Toda vez que tiver com esse sinal aqui, com as aspas, é a fala da Cleo ou de algum outro animal, tá? E aí alguém fala, these are birds. Aqueles são pássaros. Aliás, estes são pássaros, né? Porque a gente está usando these, ou seja, está próxima deles. E aí a Cleo diz, hello, says Cleo. Are you my family? Vocês são minha família? Ou você é minha família? Porque depende, né? Porque a gente está falando aqui de pássaros, então ela está falando para mais de um. Vocês são minha família? E aí ela diz o seguinte, a pessoa diz o seguinte, no caso, o animal, que são birds, dizem, we aren't your family. Nós não somos sua família. You're a parrot. Você é um papagaio. Look, that's a parrot. Olha, aquele é um papagaio. Porque ela tinha ido primeiro num cachorro, logo em seguida ela foi para um pássaro, e logo em seguida ela foi direto para um parrot, que o parrot é exatamente o que ela é, um papagaio. Ela é um pássaro, mas especificamente um papagaio. Cleo flies to the parrot, ou seja, Cleo voa até o papagaio. E aí ela diz, hello, says Cleo. Olá, disse a Cleo. I am a parrot. Are you a parrot? Eu sou um papagaio. Você é um papagaio? E aí o papagaio responde, yes, I am. Sim, eu sou. But I am a gray parrot. Aliás, a gray parrot. Gray parrot, ou seja, um papagaio cinza. Que inclusive está errado aí. É gray parrot. A gente escreve assim, gray parrot. I'm not your family. Ela diz, eu não sou a sua família. Porque as pessoas falaram para ela, as pessoas não, os animais falaram para ela, primeiramente ali, o cachorro apontou os pássaros, mas na verdade não é qualquer pássaro. Ela teria que ir atrás de quê? De um papagaio específico, um papagaio mais específico, porque ela é verde e esse papagaio é gray, então não é da família dela. E aí, Cleo is sad, a Cleo está triste. Then Cleo sees two green birds. Daí, a Cleo vê dois pássaros verdes. Those are green parrots. Aqueles ali são papagaios verdes. Então, não tem para onde fugir. Daí, ela faz o quê? Cleo flies to the green parrots.
a Cleo voa até os pássaros verdes, ou seja, até os pássaros não, até os papagaios verdes. She's happy now. Ela está feliz agora. She is. É a mesma coisa, né? She's happy now. É isso, um contozinho bem, né? Uma historinha bem pequenininha, bem bacaninha, simples, nada demais. Jogo de palavras ali, temos verbos simples, estrutura simples. E aí, sobre o texto, é correto afirmar o quê? O papagaio estava procurando seus amigos? A gente sabe que não, ela estava procurando o quê? Family. Ela estava procurando a family dela. A segunda tentativa da Cleo foi com um cachorro? Não, a primeira tentativa da Cleo que foi com um dog. Porque, olha só, ela vê um animal e aí o animal responde para ela que ele é o quê? Um cachorro. Então não é. A letra C, Cleo em nenhum momento se sentiu triste. Também não é verdade. Ela se sentiu triste sim, ela estava sozinha, ela estava triste. Onde é que ela diz aqui que ela estava triste? Cadê? Em algum momento aqui eu vi isso. Aqui. Cleo is lonely. Ou seja, Cleo está sozinha, ninguém quer estar sozinho, né? Ainda mais na natureza, assim, ela quer encontrar a família. E quando eu falo família animal, né? Então vocês andam em grupos, né? Então ela não quer estar sozinha, então obviamente ela se sentiu triste. Você pode inclusive inferir isso nessa questão aqui, ó, quando ele fala she's happy now. She's happy now. Então se ela tá feliz agora ela está feliz, significa que antes ela estava triste, né? Porque ela está o quê? Triste. Bem aqui, achei. Cleo is sad. Cleo está triste. Então, não. Nem teve momentos que ela se sentiu triste, sim. E a letra D? Cleo estava procurando sua família? Sim. Será que é a D? Cleo não achou quem estava procurando? Mentira, ela achou sim. Portanto, letra D é a resposta correta. Super fácil essa número 1, né? Vamos para 2. Você vai relacionar as colunas... aliás, você vai relacionar as colunas, é isso, relacione as colunas. Temos A, B, C, D e E, e nós temos, inclusive, aqui, eu vou colocar as respostas, porque eu não trouxe nenhuma animação. Olha só, aqui vai ficar, this is Cleo, esta é a Cleo, então aqui ficaria a letra E, fechou? Muito bem. Estes são pássaros, estes são pássaros, estes, these are birds. Então, temos a letra D aqui. Aqueles são pássaros. Aqueles são pássaros. Então, a gente tem o que aqui? Those are birds. Those are birds. Aí eu tenho a letra C bem aqui. Aquilo é um pássaro. Aquilo é um pássaro. That's a parrot. Aliás, that's a parrot. Aí no caso aí a gente tem a palavra parrot, mas na verdade é papagaio, mas dá na mesma, porque esse that's vai ser esse aquilo. That's a parrot. Ou seja, aquilo é um pássaro. Tanto é que tá no singular. Aquilo é. That is, né? That's. Que quando tá contraído vai ficar that's. Muito bem? Então, aqui nesse caso vai ser... eu paguei tudo. Vamos lá de novo. Letra E, aqui. Letra D, aqui. Letra C, aqui. Letra B, aqui. E aqueles são pássaros verdes por conta aqui do green parrots. Those are green parrots. Letra A, aqui. Exatamente o contrário. A, B, C, D e E. Claro que aqui a palavra parrots é papagaio, aqui também eu coloquei pássaro, mas, né, dá na mesma, desemboca na mesma situação. E o verdes aqui tá fácil, porque afinal de contas nós temos a palavra green bem aqui. Vamos lá para 3. Qual alternativa apresenta um demonstrative adjective? Eu quero saber qual alternativa apresenta um adjetivo demonstrativo. Lembra lá? O que vai determinar exatamente quando ele não vem ali ao lado de um verbo. Então, nós temos aí, those are my grandparents. Those are, então não é. Is this your red lipstick?
Aqui a gente tem uma pergunta, eu não trouxe nenhuma frase com uma pergunta, com uma negação, até me arrependi. Eu poderia ter colocado questões com afirmativo, com negação e com interrogação, mas funciona da mesma forma lá da nossa primeira aula que a gente aprendeu. A forma negativa do verbo to be, a forma afirmativa, a forma interrogativa vai funcionar da mesma forma aqui, tá, gente? Então, como é que faz para fazer pergunta? O verbo vai para frente. Então, assim, ó, this is your red lipstick. Então, essa seria a forma afirmativa. This is your red lipstick. Red, nananana. Tá? Essa é a forma afirmativa. Essa é a forma interrogativa. O que acontece? O verbo passa para frente do pronome demonstrativo. É isso que acontece. A mesma coisa que se aqui fosse um pronome pessoal, seria a mesma história. E para fazer a negativa, você já sabe. This is not. O advérbio de negação sempre vem ao lado do verbo e ele vem assim a tiracolo. Pena que eu não lembrei de colocar nenhuma frase negativa na interrogativa, mas funciona da mesma forma. A letra D também não vai ser, porque olha aqui, pronome demonstrativo, né? Tem um verbo logo depois. A mesma coisa na letra E, portanto, resposta correta só pode ser a letra B. That comb is mine. Ou seja, aquela... Qual é o nome daquilo que a gente penteia o cabelo? O pente, pronto, o pente, exatamente. Comb, pente. That comb is mine. Aquele pente é meu. Olha aqui o mine que a gente acabou de aprender, esse pronome possessivo. Hein? Tá vendo como a gente vai trazendo informações que a gente viu nas nossas aulas também? As que vêm depois. Então, that comb is mine. Aquele pente é meu. As outras alternativas, todas elas estão usando pronomes demonstrativos, tá? Muito bem, vamos para o número 4. Para finalizar, escolha a alternativa que apresenta o uso do demonstrative pronoun. A gente tem um pronome demonstrativo em qual alternativa? Qual será? Eu já consigo ver aqui que da B a C, a D e a E, todos os demonstrativos, né, que aparecem logo depois deles não tem um verbo, tá vendo? Não tô vendo o verbo. Those clothes are his, aquelas roupas são dele. That person is annoying, aquela pessoa é irritante. The situation is hard, essa situação é difícil. Those able to communicate in English. Aqueles que conseguem se comunicar, que estão aptos a se comunicar em inglês. E aqui a gente tem a letra A, então, como a resposta correta. Is that a problem? É um problema? Ou aquilo é um problema? Pode também ser traduzido como é um problema sem problema algum, viu? Is that a problem? É a minha resposta correta, porque você tem o quê? O verbo to be. E como tá na interrogativa, talvez você tenha assim, caramba, eu na aula não vi nenhuma estrutura assim. Você deve ter visto, com certeza, nas aulas, a estrutura dessa forma aqui, como se ela tivesse como na afirmação mesmo. There is a problem, ou seja, isto é um problema, aquilo é um problema. Mas eu coloquei somente na interrogativa, que é essa questão de colocar o verbo na frente do pronome demonstrativo. E é isso, só isso que a gente faz. Acabei de explicar isso para vocês. Então é isso, a alternativa de letra A é a nossa resposta correta. E seguem para vocês as nossas referências para finalizar a nossa aula de hoje, pessoal. So that's it for today, folks. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima. See you next class. Bye, bye.